Quanto maior é a disputa por parceiras sexuais, maior vai ser o dimorfismo sexual dessa espécie. Em sistemas de poligenia, onde um macho acasala com várias fêmeas, o dimorfismo sexual é muito mais evidente. Já em espécies socialmente monogâmicas, macho e fêmea passam a vida toda ou pelo menos parte da vida como um casal. Nesse caso, como a disputa por parceiras sexuais é menor, o dimorfismo sexual é muito pequeno ou inexistente. É o caso dos albatrozes, cisnes, pinguins imperadores, lobos, lontras, castores, águias americanas e corujas. Às vezes é difícil classificar uma espécie em monogâmica ou poligâmica, porque sempre existem exceções. Essas duas espécies de aves australianas são chamadas de carriças fadas. O macho e a fêmea passam a vida adulta ligados socialmente, dividindo tarefas como a defesa do território e o cuidado dos filhotes. Por isso, esses passarinhos são considerados socialmente monogâmicos, mas o dimorfismo sexual dessa espécie é enorme. Olha esse passarinho fofinho todo azulado, muito mais chamativo que a fêmea. Embora esses passarinhos formem casais que se mantêm unidos por quase toda a vida, essa espécie não é verdadeiramente monogâmica. Tanto o macho quanto a fêmea dão umas puladas de cerca de vez em quando. 76% dos filhotes são resultados de relações extraconjugais e 95% dos ninhos contêm ao menos um filhote resultado de um adultério. É a verdade que acaba com todos os relacionamentos, inclusive o meu. É a mentira que mantém o casal junto. Também existem casos em que o dimorfismo sexual até existe, mas tanto o macho quanto a fêmea são super chamativos. É o caso do papagaio Ecletus, da Nova Guiné. A cor verde ajuda o macho a se esconder de predadores, enquanto ele procura comida entre as folhas. Já as fêmeas costumam construir ninhos em buracos dentro de árvores, onde estão seguras e protegidas junto com os filhotes. Essa cor azul e vermelha das fêmeas serve para chamar a atenção dos machos durante o período de reprodução. Esse é um exemplo onde tanto o macho quanto a fêmea são super coloridos. Mas também existem alguns casos onde as coisas se invertem. As fêmeas é que competem entre si para acasalar com os machos. É o que acontece numa família nada tradicional formada por uns peixinhos diferentes como peixes cachimbo, cavalos marinhos e dragões marinhos. Nessa família de peixes, a fêmea é que toma uma atitude de ir flertar com os machos. Cabe ao macho escolher qual fêmea vai ser a mãe dos filhos dele. Como são as fêmeas que disputam a atenção dos machos, o dimorfismo sexual é pro lado das fêmeas. Nessa espécie de peixe cachimbo, a fêmea é muito maior que o macho. Esse grande dimorfismo sexual indica que essa espécie provavelmente é poliândrica, ou seja, uma fêmea acasala com vários machos. Mas o que acontece de mais fantástico nessa família de peixes é que, em geral, os machos é que ficam grávidos. Ao invés dos machos injetarem os gametas dentro das fêmeas, são as fêmeas que injetam os gametas dentro dos machos. Os filhotes nascem dentro do macho, que carrega os potrinhos marinhos até eles estarem prontos para tentar a sorte no mundo aqui fora. Um único macho de cavalo marinho é capaz de dar à luz a milhares de filhotes de uma única vez. Não é a coisa mais fofa desse mundo? Esse cavalo marinho aí pode até ser bonitinho, mas algumas outras espécies dessa família têm uns comportamentos bem bizarros. Nessa espécie de peixe cachimbo, o macho comete um aborto e come os próprios fetos quando engravida de uma fêmea menor e menos atraente do ponto de vista dele. Nas ratitas, grupo que abrange aves que não voam, como as emas e avestruzes, o dimorfismo sexual também é invertido. As fêmeas costumam ser um pouco maiores que os machos. Tanto os machos quanto as fêmeas possuem vários parceiros sexuais durante a vida, mas são os machos que cuidam dos ovos. O exemplo mais extremo dentro desse grupo é a moa gigante, uma ave da Nova Zelândia que foi extinta há cerca de 500 anos. A diferença de tamanho entre machos e fêmeas é tanta que no começo os cientistas acreditavam que se tratavam de duas espécies diferentes. Os machos de moa gigante pesavam cerca de 60 quilos,
enquanto as fêmeas chegavam a pesar mais de 240 quilos e mediam mais de 2 metros de altura. Um dos motivos para serem tão grandes assim é que as moas gigantes não tinham nenhum predador natural. E assim, as moas gigantes levaram uma vida tranquila na Nova Zelândia durante 80 milhões de anos. Essa tranquilidade acabou com a chegada dos primeiros humanos na Nova Zelândia. A natureza é o maior espetáculo da Terra. A direção desse espetáculo fica por conta da evolução, que trabalha de maneira extraordinária, mesmo algumas pessoas não acreditando nela. Os seres vivos são os protagonistas e antagonistas, com atuações dignas de Oscar. Esse espetáculo se torna ainda mais espetacular porque conta com a seleção sexual, uma excelente figurinista que não tem o menor medo de ser taxada de exagerada ou extravagante.